Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre equação modular? Show! Para a gente começar a entender sobre a equação modular, a gente primeiro precisa entender o que é um módulo. Muito bem? O módulo nada mais é do que a distância de um número até a origem, até o zero. E, pelo menos eu, Lucas, nunca vi uma distância negativa, certo? Então, assim, quando a gente para pensar no módulo, ele vai sempre transformar, por assim dizer, números que são negativos em números positivos. Por exemplo, se eu tiver, o módulo de 1, o que eu estou perguntando para você? Qual a distância do 1 até o 0? Vai ser 1, né? Agora, se eu fizer o módulo de menos 1, qual é a distância do menos 1 até o 0? A distância é 1, beleza? Qual é a distância do menos 2 até o 0? Qual o módulo de 0? De 2, desculpa. Ele vai ser 2. Ou seja, esses caras aqui que estão negativos, ele vai transformar em coisas positivas. Show de bola? É isso que o módulo ele vai fazer pra gente. Mas a gente precisa entender isso de uma forma um pouquinho mais geral, certo? Como isso aqui vai aparecer pra gente? O que a gente precisa entender? Então pensa o seguinte, ó, se eu tenho o meu A, um valorzinho qualquer, eu quero descobrir o módulo dele, esse módulo, ele vai ser A, se o meu A ele tiver maior ou igual a 0, beleza? Então vai ser realmente o meu A. Agora, se o meu A for menor do que 0, ou seja, ele for negativo, eu preciso pegar o menos A. Por exemplo, se ele fosse menos 2, eu precisava fazer menos 2. Aí eu chegaria no meu módulo. Ou seja, o que eu estou dizendo? Que essa distância que eu tenho aqui, ó, do 0 até o menos A, é a mesma distância que eu tenho do 0 até o A. Então eu separo isso em dois casos, em duas partes. Beleza? Show de bola? Tranquilinho? Muito bem. Como é que isso daqui vai aparecer pra gente? Como é que então a gente vai resolver as equações modulares, certo? Equações modulares, elas vão poder ser resolvidas aí de pelo menos 3 formas. Primeira delas é usando aquela definição que eu acabei de apresentar. Então olha essa equação modular aí, ó. X mais 3, o módulo de x mais 3, precisa ser igual a 5. Como que a gente vai resolver isso? Vamos usar a definição, beleza? Olha aqui, ó. A minha definição, ela está mostrando o seguinte pra gente, ó. Ela diz que o x mais 3, se o meu x mais 3 for maior ou igual a 0, eu vou ter o x mais 3. Se for menor do que 0, eu vou ter menos esse x mais 3. Show de bola? Então observa o seguinte, ó. X mais 3 maior ou igual a 0 é a mesma coisa que o x mais 3 maior ou igual a menos 3. X mais 3 menor do que 0 é a mesma coisa que x menor do que menos 3. Show de bola? O que isso significa? A gente vai ter aí duas soluções possíveis para a nossa equação. Percebe que aqui, ó, eu troquei o sinal de todo mundo, beleza? Ó, menos x mais 3 vai ser menos x menos 3. Show de bola? Então, ó, ou a minha solução vai ser x mais 3, que é esse primeiro caso aqui, igual a 5. Daí a gente vai ter o x igual a 5 menos 3, que vai ser igual a 2. Beleza? Ou a gente vai ter o menos x menos 3 igual ao meu 5, que é o valorzinho que eu tinha aqui em cima. Nesse caso aqui, a gente vai ter que o meu menos x, ele precisa ser igual a 5 mais 3, ou seja, o menos x precisa ser igual a 8, então o meu x vai ser igual a menos 8. Então, essas duas respostas aqui, vão ser as duas respostas que a gente vai poder colocar no lugar do x para isso daqui ser verdade. Show de bola? Percebe que é válido, ó, se eu fizer 2 mais 3, realmente vai dar 5, a distância do 0 até o 5 vai ser 5. Se eu fizer menos 8 mais 3, vai dar menos 5, a distância do 0 ao menos 5 também vai ser 5. Show de bola? Agora olha esse segundo caso aqui, ó. Coloquei mais um exemplinho pra gente, beleza? O
Que segunda forma é essa da gente resolver? Então, a primeira a gente está usando a definição, agora a gente vai usar o seguinte, ó. Eu não sei o que está aqui dentro. Eu quero encontrar o módulo do x menos 2, certo? E quero que esse módulo seja igual a 3. O que isso quer dizer? Que o valor que está aqui dentro pode ser ou igual a 3 ou igual a menos 3. Beleza, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o meu x menos 2, ou ele vai ser igual a 3, ou ele vai ser igual a menos 3. Certinho? Daí eu vou resolver as duas e vou encontrar duas respostas da mesma forma. Vou encontrar as mesmas respostas se eu fizesse assim também. Então, para esse primeiro caso, vou passar o menos 2 para lá, vai ficar 3 mais 2, ou seja, meu x vai ser igual a 5. Para o segundo caso, eu vou ter x igual a menos 3 mais 2, então meu x vai ser igual a menos 1. Show de bola? Tranquilo? Então, essas aqui vão ser as minhas duas respostas. Eu, Lucas, particularmente, na maioria dos casos, acho esse caso aqui mais fácil da gente resolver. No entanto, vira e mexe a gente vai precisar entender esse conceito aqui e vai precisar usar eles nas questões. Então, os dois casos são importantes pra gente, beleza? E agora a gente vai ver uma terceira forma da gente resolver, que é usando a nossa interpretação geométrica. Por exemplo, se eu tiver esse caso aqui, ó, quero saber o módulo do x menos 2 e quero que esse módulo seja igual a 4. O que isso quer dizer geometricamente falando? Olha aqui a nossa reta numérica. O que a gente está fazendo, na verdade, é a gente pegar esse meu valorzinho aí, que é o meu 2, e pegar, né, o módulo, ou seja, o tamanho que eu quero para essa distância. Por exemplo, eu quero saber, quero andar 4 casas do 2 para frente e para trás. Então, ó, se eu andar 4 casas aqui para a direita, ó, partindo do 2, eu vou parar lá no 6. Beleza? Tranquilo? Se eu andar 4 casas aqui para a esquerda, ó, eu vou parar no menos 2. Então, esses daí vão ser as minhas duas respostas para esse caso. Então, o meu x ele pode ser igual a menos 2 ou o meu x pode ser igual a 6. Percebe que isso daqui é válido. Ó. Se eu colocar aqui, ó, menos 2 vai dar menos 4. Realmente, a distância do 0 até o menos 4 vai dar 4. Se eu colocar 6, ó, 6 menos 2 vai dar 4. E o módulo de 4 também é 4. Tranquilão? Show de bola? Então, essa interpretação geométrica aqui também é possível. Agora, e se eu tivesse x mais 2, módulo de x mais 2 igual a 4? Percebe que eu mudei o sinal aqui, né? Aí você vai falar, ah, Lucas, agora é mole, né? Eu vou pegar aqui o meu 2 e vou ver quantas casas eu tenho para frente ou para trás. Não, cuidado, toma muito cuidado. O que você vai fazer, o que você vai pensar é que esse cara aqui, ó, precisa ser um sinalzinho de menos. Por quê? Quando a gente está falando de distância, a gente precisa subtrair uma coisa, beleza? Ah, se eu quero saber quanto eu vou andar do 3 até o 5, o que eu faço? 5 menos 3, certo? Soma não tem nada a ver com distância. Como eu transformo uma soma numa subtração? Fazendo isso daqui, ó. Presta bastante atenção. Ó. Eu vou reescrever esse cara aqui, ó, dessa forma. Ó. Vou pegar o módulo de x menos o menos 2. Beleza? E isso aqui vai ser igual a 4. Reescrever essa minha expressão. Ou seja, agora eu vou olhar para o menos 2. Eu vou contar 4 casas a partir dele e 4 casas para trás dele. Tranquilo? Para a direita e para a esquerda. Daí eu vou encontrar a minha resposta da mesma forma, beleza? Da mesma forma como a gente fez ali em cima. Tranquilão? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!